Rádio Gaúcha recebe Lisiane Botelho, que é coordenadora de aprendizagem profissional da Fundação O Pão dos Pobres. E tem um projeto muito interessante, que é o projeto Gastronomia, Meu Trabalho, que visa qualificar mulheres em gastronomia. Lisiane, seja bem-vinda aqui na Rádio Gaúcha. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, obrigado por essa noite, né, pra gente poder falar um pouquinho da Fundação e dos projetos que contemplam a Fundação Pão dos Pobres. Como já passou da meia-noite, a gente dá bom dia, é um prático. Tá bem. Não é a liturgia correta, mas eu já costumo dar bom dia, porque já é um novo dia, né? O nosso ouvinte já está acostumado, a gente dá aquele bom dia especial quando recebe um convidado e um amigo também aqui na Rádio Gaúcha, então vou te dar bom dia. Bom dia pra ti também. Esse é o meu primeiro bom dia, então, né? Não para os meus 3 filhos que estão em casa. Que legal. Que idade eles têm? Eu tenho um de 16, o Pedro, o Matheus de 14 e o Noah de 3 aninhos. Puxa vida, né? Meus parabéns. 3 filhos lindos. Que Deus te ajude, porque amém, que assim são seja. 3 idades, né? Que eu digo, eu estou sempre comentando sobre isso. Eu quando trago minhas lembranças, minhas recordações, né? As mais profundas são justamente entre 13 e 17. Que é a pré-adolescência, 12 ali, pré-adolescência, né? Até um pouco menos, se discute um pouco isso, até o início da fase adulta, 17, 18, quando eu comecei, né? Vou fazer 18, vou me sentir homenzinho, né? Agora eu vou poder mandar são em mim, né? Os desafios da adolescência, né? Então tu lida com 3 gerações diferentes, né? Que é um processo, né? E um turbilhão de emoções que a gente tem nesse processo, nesse momento, né? E as sensações são exacerbadas e vão nos marcar pro resto da vida. Então, parabéns por essa empreitada, nessa missão, né? É uma graça, é uma graça divina mesmo, né? Poder ser mãe desses 3 aí. Mas eu tenho 2, eu tenho uma de 23, uma de 31, né? A gente sempre tem uma visão deles como, né? Em criança, a gente sempre tem esse sentimento, né? Mas tem esse descolamento que é necessário numa certa idade. É importante. Né? Eles conseguirem caminhar pelas suas próprias pernas, né? ter essa independência. E a nossa maior dor é, pelo menos para mim pessoalmente, tá? Que eu não sou tão evoluído nesse ponto, é quando tu percebe que eles não precisam mais da gente. Não, mas essa eu acho que é uma dor de todos, né? Quando eles começam a sair do ninho, né? Sim, né? E ter sua própria vida. E eu tava vendo o Karnal falar sobre isso, que quando o projeto filho, que não deixa de ser um projeto, né? Que não tem uma fórmula perfeita, quando ele dá certo é quando ele consegue ser independente, né? E quando consegue ter, né, o seu local também, o seu ninho, né? E não se afasta totalmente, né? Do ninho da onde ele veio. Da onde ele vem, tá? exatamente. Esse é o projeto correto. Quando se afasta totalmente, alguma coisa não deu certo no projeto, ou quando não consegue se afastar do ninho, também alguma coisa no projeto não está indo bem, né? Não está indo bem. É complicado, a vida é complicada, esse equilíbrio não é fácil. Exatamente, né? Não é fácil. E vai muito ao encontro do nosso trabalho também, né? Hoje vocês lidam com crianças, né? Com crianças e adolescentes e nessa idade, assim, que tá todo mundo, essas crianças estão naquele momento de tentar ter o seu pertencimento, né? Cada vez mais serem são as aceitas, né? O imediatismo, isso, né? Se sentindo importantes, porque muitas vezes são crianças que têm dificuldade ou que vêm, né, de uma situação um pouco mais delicada e precisam se sentir parte da sociedade, né? Se enxergar como alguém importante, fundamental, pertencente em todo o processo, né? E deve ter muita dúvida na cabeça dessas crianças, esses meninos, né? Nas situações que muitas vezes chegam ali no Pão dos Pobres, né? E depois eu vou contar uma historinha, mas antes eu vou focar aqui justamente todo mundo tem uma história da Fundação Pão dos Pobres. Eu tenho uma maravilhosa. São 130 anos. Até um pouquinho de tristeza, mas maravilhosa. Vou explicar por quê. Tá bem. Depois vou explicar por quê. Tá bem. Bom, o que é o projeto Gastronomia, né? Que é voltado às mulheres, né? Como surgiu esse projeto e qual o objetivo, assim, o que levou a ter um projeto e quem são essas mulheres? Tá. Brevemente eu só vou trazer assim, né? Porque para mim é uma honra estar aqui e uma felicidade muito grande falar da Fundação Pão dos Pobres, que é uma instituição que está há 130 anos, né? Fazendo um trabalho transformador dentro da sociedade, de uma entrega com impacto extremamente importante para a sociedade, né? Então a gente está dentro de uma assistência, né?
para famílias e para jovens e para crianças em situação de vulnerabilidade há 130 anos. Esse ano o Pão faz 130 no dia 15 de agosto. Com resiliência, então, né? Exatamente. Falar de enchente, duas vezes, né? Enchentes. Severamente atingidas. Exatamente, né? severamente atingidas. Tinha uma cozinha pronta, nova, acho. Agora, assim, recentemente, isso, né? Segunda, Antes, na segunda enchente, a gente tinha uma cozinha, espaços, porque a fachada externa do Pão, na estrutura do prédio histórico, ele tinha sido totalmente reformado agora nesses últimos anos, né? Até fizemos entrevistas. Isso, exatamente. A nossa colega Edith Alder, que é a assessora de imprensa, que é a nossa assessora, trouxe todo o projeto, apresentou, sabe, teve inauguração. Teve na inauguração. Isso. Eu não pude ir na inauguração, mas eu acompanhei todo o projeto. Mas os espaços são muito bonitos, foram totalmente restabelecidos, né? E, enfim, acabou vindo a enchente e assolou, assim, né? Muitas áreas dentro da fundação e entre elas a cozinha. E a cozinha é o coração do Pão, né? Claro. É onde tem o alimento. E o alimento tem essa simbologia, né? Da conexão, do alimento, da comida, né? Da entrega, da acolhida, do afeto e do amor, né? E ali são feitos 42 mil refeições mês, né? Então, 42 mil refeições mês, Drago. Então, assim, a gente tem hoje um atendimento de 1.400. Para atender esses jovens que ou são internos ou que frequentam durante o dia, né? Que tem essas duas situações, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o Pão hoje, ele tem, a gente executa 3 projetos, né? A gente tem 1.400 atendimentos, 1.450 mês, tá? Então, a gente tem 3 projetos que a gente executa, né? A gente tem o acolhimento institucional, que são as crianças que residem na Fundação Pão dos Pobres, né? Que tiveram seus direitos violados por algum motivo e estão protegidos, né? Pela justiça, e o Pão é responsável legal dessas crianças. Então, são 8 casas de acolhimento com 160 crianças que estão acolhidas de 0 até 18 anos, né? Quando essas crianças que moram lá, residem, e o Pão é o guardião legal. O nosso papel é exercer aquilo que foi desprotegido deles, que não foi garantido para eles, né? Desde a educação, da saúde, as violências que eles passaram, né? A saúde mental, enfim. Então, essas crianças que residem no Pão, elas têm inúmeras histórias, né? Chegam crianças sozinhas, chegam grupos de irmãos, e ali, né, durante todo esse período que eles estão, né, dentro da fundação, sendo acompanhados por uma equipe técnica, eles também estão sendo acompanhados pelo Poder Judiciário. Que dor. Né? Então, assim, o tempo que eles ali estão, tudo vai depender de como essa família vai se reorganizar para recebê-los novamente, ou, né, de uma decisão judicial que essas crianças então possam estar sendo encaminhadas para uma família. Acaba perdendo a guarda, né? Substituta. A gente que tem filhos, isso dói bastante. São situações. A gente escuta histórias. Né, eu sei que a gente tem que buscar forças para, né, seja aqui na comunicação, vocês lá no dia a dia, né, para não desmorecer, porque é importante isso, ter essa firmeza mesmo diante de situações tão complicadas e dolorosas, senão as coisas acabam não acontecendo, mas é muito doloroso. É importante, assim, trazer, né, que todos os projetos do Pão, a gente tem uma equipe psicossocial, né? Sempre tem um acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, né? Tanto no acolhimento, na aprendizagem, no serviço de convivência e educação integral. Então, lá no acolhimento, as crianças residem, né? Então, são 4 casas que tem dentro da fundação e 4 casas fora. E eles saem para estudar? Tudo. Estudam nas escolas do entorno, né, do município, do estado. É a casa deles. Se tu for lá agora, já é de madrugada e as crianças estão dormindo. Por vezes eles podem até estarem levantando para fazer, né, uso de uma medicação ou indo até o banheiro, né? É a casa deles. Lá é a casa deles, né? Então tem educadores que cuidam dessas crianças durante 24 horas por dia, né? Com corpo técnico, né? A gente também tem o serviço de convivência, né? E fortalecimento de vínculos com a educação integral, que são projetos que são contraturnos de escolas, né? Então, são crianças que residem nas escolas no entorno da fundação, escolas do município, que são acompanhadas pela rede, né, da assistência e que fazem o contraturno lá na Fundação Pão dos Pobres. Bom, estudam nas escolas, moram moram com as suas famílias. Tá, exatamente moram isso. Com as suas famílias. E no contraturno vão pro Pão. E daí seria, nós pensamos, né, que a gente fala, né, cabeça vazia, morada, né, vou falar o nome aqui, é aquela escola que abrangesse quase todo o turno, né? Então o Pão dos Pobres faz isso, né? Exatamente. Daí lá nesse projeto eles têm diversas oficinas, né? Eles têm
futsal, jiu-jitsu, musicalização, né? Então também tem um corpo técnico que acompanha essas crianças e, né, envolve elas em projetos que possam desenvolver habilidades cognitivas, de educação, de dança, né, de esporte, muito voltado para o esporte. E daí a gente fala de onde eu estou, né? Eu falo então enquanto coordenadora da aprendizagem profissional da Fundação, onde a gente atende ali em torno de 700 jovens que buscam, né, pela sua primeira, muitos deles pela primeira vez, né, a qualificação e a inserção no mercado de trabalho, né? Então são jovens também atendidos, né, muitas vezes em territórios, né, e por uma rede da assistência, né, e jovens que veem as nossas divulgações através das nossas redes sociais e buscam pela qualificação da Fundação Pão dos Pobres. Quais são as qualificações, só para entender? Sim, hoje o Pão nós trabalhamos com aprendizagem profissional, né, com a lei da aprendizagem profissional. Exatamente. Todos eles, todos os jovens que estão na Fundação Pão dos Pobres dentro da aprendizagem, eles têm um valor que eles recebem de meio salário mínimo, porque isso é uma lei, né, que diz que o jovem, né, precisa receber um salário, meio salário mínimo e ser cotizado por uma empresa. Então nós temos diversos parceiros, né, graças a Deus, né, e pela história também que o Pão entrega, né. Então nós temos muitos parceiros, empresas de todas as segmentações que contratam seus jovens aprendizes conosco, né? Então temos aí em quase 700 jovens em 15 cursos. Então nós temos desde o curso de gastronomia, assistente administrativo, gestão ambiental, de cabeleireiro, projetista, né, corte e costura. Temos diversos cursos, né? E que os jovens, em 2 momentos do ano, a gente abre edital. Então, assim, são editais que se abrem ali em maio e em outubro, né? Para início sempre no meio e no início do ano. E é em torno de quase 4 mil inscritos para 210, 230 vagas. Aí que entra a minha história. Eu, por dois momentos, eu tentei, né, ser acolhido pelo Pão dos Pobres. Claro, né, sempre tive casa, família, tudo, né, mesmo com muita simplicidade, mas para tentar fazer algum curso, exatamente. Porque a história dos cursos da Fundação, né, se tu fores lá nos visitar e te convido, tem toda uma história no nosso memorial que ali mostra, né, a tipografia, a gráfica, o curso de mecânica, serralheria que ainda tem, né? Então eu acho que na época era uma coisa assim, mecânica e serralheria, que eu queria me inscrever. Marcenaria, exatamente. São cursos que eu tentei no Pão dos Pobres, no João Calabria, acho que no Calabria, que é na Zona Sul, que também faz um trabalho muito similar. Né, similar, nós somos parceiros, né? É importante falar que eu acho que também essa rede se comunica muito, né? Então, o Calabria e tantas outras instituições que desenvolvem o trabalho como do Pão, a gente se comunica, a gente faz muitas trocas, assim. E o Pão tem essas histórias, né? Quantas histórias eu escuto ali, eu tô no Pão há quase 9 anos, 8, e eu escuto, às vezes pego um Uber e sempre conto, né? Uma história, escuto uma história de alguém. Que legal. Né? Se eu não me engano, até parece que tinha vaga para interno, né? Daí os pais acabaram não deixando. Sim. Eu queria, né? Mas acabaram não deixando. Sim, não, a gente a gente tem histórias de internos conhecidos. Né? Então, conhecidos na mídia, que moraram na Fundação. Não vou trazer aqui, mas que são atuantes até hoje lá na Fundação Pão dos Pobres. Isso é bacana, né? Porque o Pão ele tem uma história muito bonita com a sociedade, né? Muito pela história do trabalho, também uma relação ali, né? Que muita gente ainda faz com relação a Santo Antônio, né? Então toda terça a gente tem a missa, enfim, né? Os devotos vão lá, pegam o seu pãozinho, a sua contribuição. Curiosidade, como se sustenta tudo isso, né? Quem é que banca tudo isso? Como é que é feito, né? A questão, né, econômica, porque são 1.400 atendimentos. Meu Deus, e com certeza a alimentação, como tu falava agora há pouco, deve ser a principal alimentação de muitas crianças do dia, né? Do dia, com certeza. Né? Na escola, algum lanche, tem um lanche que muitas vezes é a principal alimentação na escola também, e depois nesse contraturno, né? Acaba sendo a principal alimentação, né? Hoje assim, né? O Pão é uma filantropia, né, Drago? Então, assim, a gente tem recursos, né? De 2 projetos, a gente tem uma parceria, né? Então, com o município, né? Então, tem, né? Um recurso que vem, né? Para
a gente atender um básico, assim, dentro dessa parceria, desse trabalho que a gente faz em 2 projetos. E o restante todo é parceria com empresas, sociedade civil, pessoas que acreditam na nossa causa, apoiam, né? Através de doação. E daí, quando eu me refiro à doação, eu me refiro a todo tipo de doação. Seja aquela doação que vai lá e vê na plaquinha do pão que precisa lá, né? Às vezes a gente coloca na nossa plaquinha, leite, pão, não sei o quê, né? Que faz essa entrega, desde a doação de roupa, desde a doação de voluntário, porque voluntário também é uma doação e é extremamente importante. Ter um trabalho de voluntário para uma entidade filantrópica é extremamente importante. E as doações, né, que vêm de recursos de empresas ou de pessoas, né? Fiscal, imposto exatamente, de renda. imposto de renda, né? Então aqui acho que a gente abre um espaço para uma pauta bem importante que a gente está agora, né, no momento de declaração, né? Então a gente tem uma grande possibilidade de poder fazer um aporte, uma empresa ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica através do imposto de renda. No site, no Instagram, consegue contato para chegar a vocês e ter mais informações. Exatamente. Então, assim, é através do imposto de renda, é através do ICMS que a gente vai falar, então, né, desse aporte que vem, né, desse projeto que é fantástico, que é em parceria com uma grande parceira nossa. Tem uma parceria. Falando em parcerias, tem uma empresa que está, né, dando suporte para esse evento, né? Exatamente. Então, como eu te disse... Assim, qual empresa que é? É a Sulgás. A Sulgás, que é uma grande parceira do pão já há algum tempo, né? E, então, assim, ela casou, né, as duas coisas. Eles têm... A Sulgás, ela tem uma responsabilidade social muito grande, né, com a sociedade. Buscou o pão, né, para pensar em algum recorte de algum projeto que eles poderiam estar pensando. E dentro da aprendizagem profissional, a gente pensou, então, né, em formar e fazer um recorte de um trabalho de qualificação, né, para mulheres e para jovens. Né? Quando tem recursos novos, né, você consegue pensar em novos projetos. E esse recurso, Drago, ele vem através do ICMS. Né? Então, aquele imposto que a pessoa tem que pagar, né? Parte dele tu destina para um projeto tão importante que pode ter um que apoio tenha e que impacto precisa, social, né? Exatamente. Na questão da sociedade como um todo, né? Na questão da segurança, na questão também, né, de comunidade, de violência. Exato. Porque eu acredito nisso, muito, né? Muito. Eu acho que eu queria ter, ou queria ter o pão dos pobres 10 vezes o tamanho que ele é, ou ter 100 pão dos pobres espalhados por todo o nosso estado, né? Sim. É isso que se necessita, que eu vejo que é o grande projeto que muitas vezes acho que falta de alguns né, atores do poder público pensar. Eu sei que envolve investimento, que eu acho que é o grande projeto a longo prazo, né, para reduzir todo esse impacto que a gente vive social, segurança, de transformação, né? E até do jovem que muitas vezes acaba não tendo um norte na vida. São projetos que vão dar uma linha, né, de pertencimento social para essas pessoas. É a oportunidade, e qualificação, né? Exato, né? É a oportunidade. A gente costuma dizer, assim, conversar lá dentro do pão, né, que a cada jovem que ali está dentro de uma profissionalização, de uma qualificação, é menos um jovem que está na sinaleira, é menos um jovem que está sendo podendo adotado, ir, né, exato, por podendo grupos que a gente sabe o que faz na nossa sociedade, né? Então a gente está tirando, a gente está garantindo que esse jovem tenha um sucesso, tenha, né, que tem uma escolha, possibilidades, né? Que tem uma escolha. Tem uma escolha. Né? Então, e eles buscam, né? Eu não vou atrás. A gente divulga e eles vêm. Imagina, vocês, né, nem vão atrás. A gente não vai atrás, porque assim, há muito tempo o pão vem, né, com os cursos, e tu foi um deles, que não conseguiu, né? Então, assim, quantos jovens acabam ficando ali? E para nós é muito difícil, né, no momento do processo de seleção. Imagina, como filtrar, cortar a carne, né, de 400 jovens que ali, de 4 mil quase jovens. De Sofia quase... Exatamente, tirar 210. Né? Imagina se o jovem se propôs a procurar, é um passo importantíssimo e tem uma necessidade. Muito. E tu sabe que um dado importante, assim, que muitos dos jovens que buscam pela qualificação da fundação, a grande maioria da família é a única renda formal. E muitos deles é a primeira vez que alguém da família tem a sua carteira assinada. E esses são relatos nosso dia a dia, diários. nossa correria nos deixa às vezes um pouco
cegos, né, do que acontece ao nosso redor. Né? Exato. E eu acho que esse é o convite, né, aqui hoje, dessa conversa, desse bate-papo, para a gente poder pensar e fazer um convite para que a sociedade como um todo, né, pessoa civil, jurídico, para que a gente possa olhar para esses projetos que se tem dentro da fundação ou em outros, mas falo aqui da minha, né, que a gente tem diversos projetos que podem ser apoiados, né, por empresas, por parceiros, assim como a Sulgás, né, pensou nesse projeto fantástico que é falando dele agora, isso, assim, né, que é um projeto que a gente está executando agora a segunda edição dele, né, então é um projeto que ele tem um recorte que é para meninas, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade social. A partir de que idade? A partir de 14 e muitas delas mães solos. Não tem limite de idade? Tem um limite, não tem assim. Físico? Não tem, né? Então é um curso de qualificação dentro do curso de gastronomia, né? Então são 5 módulos, elas se qualificam dentro dos conhecimentos técnicos, né? Desses módulos onde falam de risoto, lanches rápidos, né? Para que essas jovens e mulheres possam talvez empreender. Né, claro. Dentro dos seus territórios e dentro dessas comunidades. E não é incomum, e dos cursos que a gente tem hoje... Tem no atalho, né? Porque às vezes tem muito empreendimento ligado à gastronomia, mas com certeza se leva um tempo até conseguir chegar na questão de ingredientes, né, de processo, porque cozinha é uma alquimia, né? Exato. Depois especificação, embalagem, né, sabor, porque é importante. É tudo. Às vezes tem um negócio que é bonito, um lanche que é bonito, tu vai provar, não encanta tanto, não encanta tanto, né? Porque às vezes a beleza é muito externa e a comida tem que bater ser uma o olho, isso, né? exatamente. Isso. E eu vejo pessoas que têm um grande sucesso porque conseguem ter o time, mas levaram um tempo. E um curso desse ele vai encurtar esse tempo, exatamente. Né? Ou trabalhar em empresas, restaurantes, lancherias, onde for, né? Ou ter o seu próprio negócio, né? Sendo marmita, ou quem sabe em conjunto montando ali um pequeno estabelecimento, sim, não sabe. Às vezes elas fazem para vender dentro da própria comunidade, né? Então são 5 módulos, é um curso de 1 ano, né? Hoje a gente tem 4 turmas, então são 60 jovens, né? Que estão lá tendo uma qualificação profissional, tendo um projeto todo aportado com todos os instrumentos, todos os insumos, né, vindo, né, desse recurso, né, destinado por esse projeto e assim tem o acompanhamento técnico, né, o direcionamento, né, chega lá, é um cheiro todos os dias. Hoje saiu um brownie maravilhoso, né, então assim... Eu adoro. Então assim, eu sou aventureiro da cozinha, tá? Pois é, eu gosto de olhar e provar. Eu gravo uns vídeos, eu faço umas receitas, né? E elas nos surpreendem, assim, né? Com a construção daquilo que é feito, porque às vezes elas acabam até utilizando de insumos que poderia ser colocado fora e elas estão aprendendo a como, né, utilizar de outra forma, como construir outros sabores e com outros ingredientes, assim, né? Então, as meninas têm essa qualificação de 1 ano e elas têm o curso, né, todo acompanhado por uma assistente social e uma psicóloga que também faz esse acompanhamento psicossocial, porque são tantas dores que elas também trazem, as vagas né? estão já preenchidas. O curso agora da segunda edição está se encerrando agora, a gente tem uma formatura, né, que vai acontecer agora em maio, dia 16 de maio, e já na sequência a gente já está iniciando amanhã, então para quem estiver nos escutando, amanhã, dia 4, no site da Fundação. Amanhã não, hoje então? Hoje, dia 4, hoje dia 4, eu ainda estou perdida. Tudo bem, a madrugada faz isso. Então hoje dia 4? Hoje dia 4, inicia então as inscrições, podem ser vistas tanto no Instagram quanto no site da Fundação. Vão estar lá, né, as inscrições abertas para o curso de Gastronomia Meu Trabalho, 3ª edição. Para mulheres a partir de 14 anos. Para mulheres a partir de 14 anos, até seus 26, 30 anos, ali a gente tem mulheres, né? Passa por uma triagem. Passa por também é um outro curso que tem, assim, uma vasta procura, né? E a gente também tem que fazer esse olhar, né, técnico para a gente poder conseguir garantir. Então, as meninas passam por um processo de seleção, de entrevista, de acompanhamento e o curso deve iniciar a próxima turma logo agora ali em maio, né? Depois ali entre dia 20 e 22, por ali o curso deve estar iniciando. Então agora amanhã começam as inscrições. Obviamente que nessa triagem deve ter muitas mulheres que estão passando dificuldade, até violência, exatamente, né? No seu meio familiar ou até umas podem ser já
né, casadas também está enfrentando dificuldade nesse sentido, também com certeza são pessoas que têm uma prioridade, né? Sim, com certeza. A gente olha muito, né? Justamente porque elas trazem, muitas até referem em muitos momentos com quem vão deixar seus filhos, né? Solo, né? Porque precisa de uma rede, né? A gente sabe, eu tenho Claro, 3 filhos, eu sei que eu preciso ter uma rede, né? Tu imagina elas que são sozinhas, né? Então, não é incomum a gente estar lá e daqui a pouco receber uma ligação, hoje eu não vou conseguir porque eu não consegui ninguém para deixar meu filho, né? E, enfim, então a gente recebe no outro dia essa mulher, a gente tenta entender e muitas vezes a gente faz encaminhamentos também, né? A gente direciona, né? Orienta, faz, né? Como buscar por uma oportunidade, né? Eu estou na fila de espera para conseguir uma creche. Bom, então quem sabe vai pelo caminho da Defensoria Pública, a gente dá alguns caminhos, né? Até de atendimento de psicoterapia familiar, muitas vezes, né? Então são histórias que a gente tem e que a gente abraça e que transformam, assim, né? Então eu digo, os cursos do Pão e o Pão enquanto seus projetos, a gente faz transformação de vidas, assim, é muito bacana. A Audiência Gaúcha, ela rompe fronteiras, né? Seja aqui do estado, do interior, o nosso estado é gigante, né? Do interior, em outros estados, fora do país também. Para quem quiser conhecer em loco o Pão, onde fica, como faz, entre em contato com quem. Para quem quiser conhecer o trabalho de vocês através da internet, hoje é uma possibilidade, né? Quais são os endereços para conhecer o que vocês fazem e, né, quem quiser ajudar também, né? Quem quiser colaborar, seja colaborar diretamente, como, né, nós tivemos aí nas enchentes, né? Ou na enchente, né? Colaboração direta, ou empresas que ficarem interessadas e queiram contatar aí o setor responsável para poder alinhar como elas podem com a sua marca, com sua renúncia, o que for, né? Também colaborar e juntar, né, o seu propósito junto com o Pão dos Pobres. Bom, fica esse convite, assim, o Pão, nós estamos aqui em Porto Alegre, cedidos, né, num território muito privilegiado, né, que é a República, quase no centro, né, então as nossas portas estão abertas para todos, né, Drago? Eu acho que nós somos um espaço de proteção, né, mas eu acho que já se fala, pode ser comigo, pode ser com a Bianca. Sim, entra no Instagram. Né, entra no Instagram. O Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres, né? Ou entra no nosso site, pãodospobres.org.br, né? .org.br. Pode entrar através dos nossos contratos. Contato telefônico é 3433-6975. Pode falar com a Bianca. Repita. 3433-6975. Se eu mandar direct lá no Instagram, vão me responder. Vão te responder. Tá. A Sandra com certeza vai te responder. Telefone sabe que é difícil, né? Sei. Não, mas vai lá no Instagram. Hoje em dia, ninguém liga, né? Dificilmente. Às vezes aparecem umas ligações. Assim, sim. Um WhatsApp, coisa assim. Um WhatsApp. É o Instagram, assim. Então, a gente também tem... como, né, ajudar, que é através das doações, a gente falou aqui, né, das renúncias fiscais, através do Fundo Criança, né, através do Pix, né, então podem estar entrando em contato e daí com a Lia Bianca ou com a própria Sandra, né, e verificar o número da nossa chave Pix para estar fazendo essa doação, alimentos, roupas, voluntário, né? É só marcar, é ligar para mim mesmo, né? Ligar para Bianca, ligar para Sandra, e essas são as formas de poder ajudar a Sandra. Eu acho que assim, né, Drago? Hoje a ideia assim é a gente falar desse projeto que é magnífico, mas é fazer um convite para que mais pessoas se aproximem, para que mais pessoas conheçam o trabalho da Fundação, porque a gente faz uma entrega muito valiosa, né? Valiosa mesmo, né? Para a sociedade, assim, né? De dignidade, de oportunidade para crianças, adolescentes e jovens aqui, né, do nosso território, né, da nossa cidade, né, que é tão alegre e é tão bonita. É o que a gente quer ver, os sorrisos, né. Parabéns, né, para ti, mas em nome de toda a equipe, que é todo um batalhão de pessoas, sejam, né, pessoas que são contratadas, são 270 funcionários, né. Então, em teu nome, obviamente, né, e toda a equipe que já passou pelo Pão dos Pobres, que é uma instituição centenária, então tem toda uma história, né, não é? Vocês são a nova geração, mas tem toda uma história. A gente iniciou falando sobre história, né? E é isso, a história, a gente está contando neste ano, a gente está contando a história do Pão, né? As pessoas que passaram, desde colaboradores, desde usuários, né? De crianças, adolescentes que já passaram, são histórias, e histórias que ficam, são memórias, são registros, né? Então, é isso, que a gente possa estar chamando mais pessoas, e esse é o meu convite. Lisiane Botelho, aprendizagem profissional, coordenadora de aprendizagem profissional da Fundação O Pão dos Pobres. Esse projeto maravilhoso
que é o projeto Gastronomia, Meu Trabalho, que visa qualificar mulheres em gastronomia. Isiane, muito obrigado. Obrigada a ti, obrigada a todos. Obrigada a Sulgás, que também está nos apoiando, né, nesse projeto, que outras empresas venham também. Com certeza. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço.